Será que todo paciente consegue ficar com aquele corpo violão fazendo uma cirurgia plástica? Eu vou abordar exatamente esse tema no vídeo de agora do Clube da Plástica. Assista até o final. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Olá, amigos do Clube da Plástica. Antes de começar a falar no tema de agora do nosso canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no Clube da Plástica e também deixarem aquele like, aquela curtida debaixo desse vídeo e de todos os outros vídeos que vocês assistem aqui no Clube da Plástica. Então, uma dúvida, né, e um pedido muito frequente das pacientes é assim: doutor, eu queria ficar com aquele corpinho de violão, né, cintura fina, quadril um pouquinho mais largo, né, parecendo aquela voltinha que o violão faz. Será que isso é possível, né? A paciente indaga sempre, né, nós cirurgiões plásticos. E teve uma época até, né, agora está até se falando um pouco menos, mas algumas atrizes americanas, irmãs Kardashian, por exemplo, né, que tem aquele quadril bem largo e uma cintura bem fininha, e isso remete muito, né, àquela imagem, né, do corpo de um violão. E aí a paciente, ela indaga o cirurgião: eu queria ficar desse jeito. É sempre importante, né, a gente passar para a paciente, na hora do exame físico, algumas características anatômicas, né, que podem pertencer a elas, né, e isso ser de difícil modificação com cirurgias plásticas, né. A coisa, ela não é tão simples como a paciente às vezes ela acha que é. Na verdade, a estrutura física, né, óssea da paciente, ela tem muita relação com a gente conseguir ou não dar para a paciente, né, o corpo violão. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o que é o corpo violão? É uma paciente que tem um quadril mais largo e uma cintura mais fina. Só que como que é formada a cintura? A cintura ela é formada por uma entrada lá de cima, desde o começo do tórax, né, pelo gradil costal. E se a paciente ela tem o gradil costal muito largo, né, o gradil costal são as costelas, né? Vamos falar de uma forma mais simples para todo mundo entender. O gradil costal que a gente fala são as costelas. As costelas estão no nosso tórax inteiro, até a região abdominal. A gente tem costela também indo para a região abdominal, que são as últimas costelinhas. Se essas costelas elas são muito larguinhas, a paciente ela não vai começar a cinturar, né, desde lá de cima. Isso já é uma dificuldade, né, se a paciente tem as costelinhas muito para fora. Uma outra coisa, né, que ajuda a formar o corpo violão é a largura da estrutura óssea do quadril da paciente. Se a paciente tem um quadril muito estreito, né, um quadril mais parecido com o quadril dos homens, né, o homem geralmente tem um quadril mais estreitozinho, a mulher tem um quadril um pouquinho mais largo, né, tem diferenças anatômicas nítidas nisso quando a gente estuda a anatomia do corpo masculino e do corpo feminino. Então, essa estrutura ela já ajuda também a fazer com que a cintura fique fina. Por quê? A cintura é uma proporção, né, entre a região abdominal, ali em volta do abdômen, e o quadril. Se o quadril é muito estreito, mesmo que a cintura seja muito estreita, dificilmente você vai dar aquela impressão da paciente ter a cintura fininha. Então, as duas coisas têm que estar interligadas. Se na hora do exame físico eu já vejo que a paciente ela tem as costelinhas mais largas e um quadril mais estreito, ela vai ser difícil a gente aumentar tanto o quadril dela, mesmo colocando enxerto de gordura, mesmo colocando um implante de silicone, a ponto da gente dar esse efeito violão para esse tipo de paciente. A paciente também, se ela relata para a gente, né, ela chegou na cirurgia acima do peso, gordinha, com um pouquinho de excesso de gordura nos flancos, né, nas laterais, na cintura. Ela perdeu a forma do corpo dela, mas ela relata pra gente que quando ela era bem jovem, antes dela ter filho, ou antes dela engordar um pouquinho, ela tinha o corpo violão. Se ela fala isso pra gente, a gente já sabe que a estrutura física dela é compatível da gente conseguir transformar de novo mais próximo, né, daquilo que ela já foi um dia, porque se ela já teve o corpo violão um dia, quer dizer que ela já tinha um quadril mais larguinho e as costelinhas dela não eram tão afastadas, não eram tão para fora. Então, provavelmente, essa paciente é uma paciente que a gente consegue, nesse caso, não fazer o corpo violão nela, mas devolver para ela o corpo violão que ela já teve um dia. Algumas outras pacientes, né,
elas não têm o quadril tão largo, não tem a costelinha tão estreita, mas a gente consegue, às vezes, não dar um corpo violão para ela, mas dar um corpo violino. Ela vai ficar com a forminha, não vai ficar tão marcada a cintura, mas com a cirurgia plástica, através da costura da musculatura, a gente consegue afinar um pouquinho a cintura, faz aquela lipo na região dos flancos, na região lombar, aproveita a gordurinha, coloca onde está precisando projetar mais, e aí a gente consegue sim dar uma forma, mais parecida ali com aquele corpo violão, não é tanto, mas consegue melhorar bastante em relação ao corpo que ela tinha anteriormente. E aí, só por efeito de curiosidade, existe uma cirurgia que faz a remoção dessas costelinhas que eu te falei aqui de baixo, para tentar dar mais essa cintura para a paciente, para dar mais essa cintura fininha e formar o corpo de violão, para ajudar na forma do corpo de violão. Isso era muito feito antigamente, uns 20 anos atrás, chegou a ser até uma febrezinha, muita gente fez, algumas artistas fizeram, mas acabou que caiu em desuso esse tipo de técnica, esse tipo de indicação, porque as costelas, o nosso gradil costal, no espaço entre as costelas, existem muitos nervos, e acaba que essa região, por ser muito inervada, na hora que a gente faz uma remoção de uma costela, ela causa dores na paciente por um período bem longo, e isso acaba incomodando muito a paciente ficava reclamando disso muito para o cirurgião, e acabou que isso saiu um pouco de desuso. Existem alguns cirurgiões que acho que fazem ainda, mas é muito raro alguém querer realizar essa cirurgia pela comorbidade, que ela pode causar para o paciente. O dano, às vezes, não vai justificar o ganho. Então, às vezes, botando na balança, não vale a pena realizar esse tipo de cirurgia. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente quebra uma costela, praticando uma atividade física, um esporte, ou mesmo um acidente, aquela costela fica doendo durante 6 meses, às vezes até 1 ano você fica sentindo a dor daquela costela. Imagina você remover essa costela, Então isso é uma coisa que às vezes pode causar uma dor, é de difícil controle, o cirurgião não pode garantir para a paciente que ela não vai ter esse tipo de dor, então isso acabou caindo em desuso. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do Clube da Plástica, tá certo? É um vídeo bem interessante para abrir a mente das pessoas sobre o que é possível e o que não é possível ser feito com as cirurgias plásticas. Nem tudo depende só do querer do cirurgião, nem do querer da paciente. Tem outras coisas envolvidas. Semana que vem, na segunda-feira, eu estou voltando com mais um vídeo para vocês. E quinta agora, a doutora Ali, que chega com um tema fresquinho aqui no Clube da Plástica. Até lá. Tchau, tchau.